Saudações, malta, bem-vindos a mais um podcast do Galeão. Hoje não temos um moderador, mas temos muita polémica, temos comunicados, temos muita emoção. Por isso é que estamos a gravar logo a seguir ao jogo. Não sei se é o primeiro desta época, mas estamos mortinhos para ir falar. Temos aqui a guardar, nem falamos uns com os outros, só para começar a gravar, começar o podcast. Vamos começar. Olha, não fazemos isto há imenso tempo. Ricardo, duas palavras sobre este jogo. Ui, uh, ia bem, não Ainda estava estavas nada à à espera que espera. não fazemos isto há um ano. Yeah. Uh, Pá, eu diria que se eu tivesse de definir este jogo em duas palavras, diria canto, estou a brincar. Opá, acho que nem sei explicar bem. Diria polémica e diria justiça, apesar de tudo. Olha, eu ia dizer autocarro e justiça, portanto, estamos perto. Que isto é. Opá, Diz. sim, se tivesse de me prolongar um pouco, acho que é óbvio, não é? Quer dizer, polémica, pronto, devido a toda a situação do último lance, ou do lance que dá o 2-1 ao Sporting, mas de resto, justiça no resultado, porque o Sporting foi uma equipa muito superior, na minha opinião. O resultado teve sempre em aberto, até para os dois lados, mas o Sporting é o justo vencedor. Olha, eu acho que nem vale a pena começar a perder energia com o podcast e é começar a falar do Santa Clara. Que eu ano passado fui aos Açores e infelizmente este ano não consegui ir. Tinha acabado de voltar de Turim, não dava logisticamente fazer os dois. Ahm, mas pá, que ódio a este clube. Quando o ano passado andava lá nas relotes e era só malta com bonés do Benfica, etc. Eu acho super engraçado haver um clube a representar os Açores. Adoro os Açores, adoro o estádio, adoro o Away. Acho muito engraçado e parabéns a todos os que foram lá também. Mais uma grande deslocação. Muitos até estiveram em Turim. Mas, epá, não consigo com este clube. Muitas vezes até jogam futebol bom. Acho que o ano passado fizeram um jogo bastante melhor, por exemplo, deste ano. Fazem um golaço ao minuto 5 e depois abdicam do jogo. E não voltam a entrar nele, sem ser nos últimos minutos. Pá, eu não consigo mesmo. Diogo, como é que viste este jogo? Como é que viste esta primeira parte? Sim, esta primeira parte vi como tu disseste, com um golaço logo ao início, mas depois o Santa Clara não quis jogar, literalmente. Meteu os jogadores todos atrás da linha da bola, também derivado ao Sporting fazer essa pressão e precisar de ir buscar o resultado. Foi uma equipa do Santa Clara que, na minha opinião, não quis jogar e quando jogou também foi um jogo muito sujo. O relevado também não permitiu fazer mais. Para mim, este relevado devia de ser proibido nesta liga e estes gajos têm que ser sancionados porque isto foi uma vergonha. Houve jogadores que serem lesionados, jogadores que se lesionaram no relevado, a bola, cada vez que quanto mais o jogo corria, a bola cada vez saltava mais, parecia que ele nem parecia futebol e acho que isso também dificultou-nos ainda mais o jogo, para além de uma equipa que estava toda atrás da linha da bola, o relevado também não estava a ajudar. Mas eu acho que foi uma primeira parte até bastante boa do Sporting, apesar de não estarmos a criar muitas oportunidades, estávamos com bola, estávamos a tentar criar, os jogadores pelo menos estavam a tentar e eu até gostei bastante. Não conseguimos marcar, não conseguimos sair a ganhar para o intervalo, mas conseguimos um empate com um grande gol do Pote e era isso, faltou-nos muito fazer cruzamentos e eu acho que isso foi também um dos problemas do Sporting, foi a falta de cruzamento e estamos só ali a trocar a bola. Mas foi Sim, assim que quando, eu vi a quando primeira finalmente parte. entrou o cruzamento, marcámos. Até acaba por ser o Pote. Exato. E se não fosse o Pote, estava lá o Maxi também. Exato. Yeah. Mas não sei se o Maxi marcava, por acaso, mas ainda bem, o que interessa é que a bola entrou. Muito bem. Olha, Mas Afonso, tu estiveste lá no ano passado, nós vimos o jogo na televisão, mas eu gostava só de dizer que para mim o jogo do ano passado até ficou marcado pelas declarações do treinador de Santa Clara. Não vou mentir, ficaram-me aqui na garganta, que ficaram-me aqui a roer um pouco, porque tendo em conta todo o contexto do Sporting com o Santa Clara do ano passado, que até foi uma rivalidade engraçada por tudo aquilo que aconteceu nos três jogos, no jogo para o campeonato em Alvalade, depois no jogo a seguir para a Taça de Portugal e nesse jogo Já não me onde o lembrava Sporting disso. e o jogo onde o Sporting vai ganhar. E eu vou dizer aqui exatamente as palavras, ou quase exatamente aquilo que o Vasco Matos disse, que é o mesmo treinador do Santa Clara, que disse que o Sporting tinha a obrigação de fazer mais. O que eu acho engraçado, ou seja, porque ele justificava que o Santa Clara era uma equipa que estava a vir da segunda divisão e que, portanto, o campeão nacional tinha a obrigação de fazer mais. Isto depois do Sporting, obviamente, todo o contexto que foi, três treinadores, muitas lesões, sei lá, tudo e mais alguma coisa que aconteceu no ano passado.
E se puder aqui só responder rapidamente, o Santa Clara foi uma equipa que este ano não falhou o acesso mais uma vez à Conference League e se calhar este Santa Clara tinha a obrigação de fazer mais. E quer dizer, vão disputar a qualificação contra uma equipa irlandesa e nem assim conseguem. Realmente é curto. Relativamente ao jogo, para mim é o espelho. É um Santa Clara fraco que realmente tem uma boa jogada que vem do lance do Diomande, de uma má abordagem aos 5 minutos e que fazem bem o gol, pronto, definiram bem, mas depois realmente, lá está, abdicam de jogar e o resto do tempo foi sempre para tentar anular o Sporting, sem tentar, só nos últimos momentos, onde a 5 minutos do fim ou a 10 minutos do fim metem dois avançados para o contra-ataque, foi os únicos momentos onde eles quiseram realmente disputar o jogo, porque o resto é zero, é muito pouco. Não, epá, é daquelas coisas. Eu consigo perceber um clube fazer anti-jogo e até já não me recordo que foi o jogo do Sporting que não elogiei a equipa, mas não falei mal do tempo que perderam. Mas aqui é tudo a preparação toda. O próprio relvado está em muito pior estado do que estará daqui a 2 semanas contra qualquer outra equipa que vá lá. Um, Pá, eu fico mesmo parvo com estas equipas e com a Liga permite isto. E acho engraçado nós estávamos aqui a criticar o jogo depois do que vem na segunda parte e que se calhar muitas pessoas estão aqui para ver. Mas vou ter que esperar mais um bocadinho. Exato. Olha, eu estava aqui a ver. No primeiro, o gol do Vinícius, o gol do Santa Clara, teve 0,40 de XG. 0,4. Zero. Como é Uau. que é possível? Eu lembro de ver o gol e dizer tipo, isto é um 0,01. Pá, deve ser da posição, mas para mim tenho que rever todos os modelos outra vez, porque se me derem 100 bolas àquele jogador e ele marcar 40, pá, eu calmo, mas duvido. Não, e o cruzamento, eu nem tinha. Isto foi um cruzamento que parecia que não tinha ninguém de Santa Clara na área e de repente aparece lá o gajo. Aquilo Perfeito. foi ridículo. Nem sei como é que ele finalizou aquilo, mas que de facto foi um grande gol, foi. Isso não há Não, dúvida. realmente o Santa Clara tem mérito nesse lance, mas depois o resto do jogo não Foi o único. fazem. Pois Sem é ser isso, não depois faz. nos últimos minutos, eles não fizeram nada. Sim, e nos O últimos jogo minutos, todo. quer dizer, aliás, todas as situações de perigo deles, eles estão Foi sempre de mérito nosso. em vantagem numérica ou de falhas nossas, quer dizer, Uhum. os três lances de maior perigo são todos assim. Pessoal. Mais concretamente o Diomande. Que neste jogo de facto, pá, não foi o melhor dele e de facto estava-me a irritar um bocado porque estava a jogar muito com os braços e este árbitro já se sabia que era muito fraco, deu logo para ver desde o início e ele ali a abrir os braços como ele estava a abrir, eu nem sei como é que o Rui Borges não o tirou ao intervalo, mas vá lá, correu tudo bem e não acabou por ser expulso. Mas o Diomande teve um jogo muito infeliz hoje e ainda bem que correu bem e que não perdemos os pontos, mas eu acho que o Rui Borges podia dar mais oportunidades ao Quaresma, por exemplo, que tem entrado bem nos jogos e não sei porque é que não joga. É só isso que eu tenho a dizer. Mas pronto, mas o Diomande é um excelente jogador, mas de Uhum. facto foi um jogo infeliz. Não, sim, exato. Ahm, mas pronto, chegamos ao intervalo. O João Simões também é na mesma situação, também é amarelado. Eu lembro-me de dizer, o Diomande ou o João Simões vão acabar na rua, porque vi os dois muito próximos do segundo. Em qualquer lance que disputavam, parecia que estavam a tentar. E lembro-me de dizer, pá, por mim era mesmo baixar o pote, meter o Ioannidis lá para a frente, mesmo com um igual, tem que ser já. É. E fiquei até surpreendido de ter acontecido literalmente isso. Mas Um, estava muito tudo na cara, eu também disse isso claro, por claro, acaso, mas mas não até sabe o os que ia acontecer comentadores lá. estavam a dizer realmente era óbvio, porque isto era um jogo de cruzamentos e precisávamos de um Ioannidis na área para finalizar e nós não estávamos a ter ninguém na área para finalizar. Por isso sim, E concordo. eu digo, é mais um grande jogo de Ioannidis. Não, acaba por não ter Sim, muita bola, mas das poucas opções, das poucas vezes que toca, nunca, nunca está mal. Depois pronto, olha, sim. foi isso. Procurar o segundo gol não oferecia por nada, por mais que tentássemos, e depois, lá para o final, o Santa Clara aos 90 lá decide arriscar e mete dois jogadores que até acabam por estar envolvidos nos lances. Não só o Diomande, mas também o Inácio também tropeça para lá, um para um, e o Maxi resolve. Mas Ricardo, tu mandaste isto para um grupo de amigos nossos. Eu quero te perguntar sobre este lance. O que é que tu pensas disto? É assim, na minha opinião, eu acho que o Maxi tenta sempre jogar a bola e, portanto, nesse caso, eu acho que ele está um pouco definido sobre isso, ou seja, para mim, vermelho nunca poderia ser. Agora, falta ou não ser falta, eu acho que entendo os dois lados, honestamente. Eu acho que ele ganha a bola e consegue ganhar a bola sem usar os braços, mas a verdade é que há um encosto pelas costas
e, portanto, acho que qualquer decisão, honestamente, se fosse um rival, um lance ao contrário, eu acho que aceitava qualquer decisão. Porque eu não, sendo honesto, não acho que o Maxi derruba o outro jogador. Acho que ele faz um bom corte, Mas, uh, mas ser utiliza falta os braços. naquela parte do campo tinha que ser sempre vermelho. Era só por causa disso. Sim, Apesar mas de eu não achar que seja falta, mas sim. O Inácio também estava lá a chegar, mas por isso é que eu também pedia a opinião a mais pessoas. Gostava de saber, porque aposto que se calhar a opinião do outro lado é que até era vermelho direto e isso tudo. Eu Uh, acho que sim. Olha, não precisa ser do outro lado, eu acho que para mim é vermelho. Tipo, a questão é, há aquele toque nas costas que o derruba, etc. A falta nunca vai ser revertida. Sendo a falta marcada aí. Sendo falta ali, tem que ser vermelho. Exato. E é um Quer dizer, grande pode ser vermelho, revertida. tipo, Se não for falta, o árbitro não, não claro, pode pode. reverter a falta, mas pá, eu acho Não. que é demasiado próximo para ser falta. Tipo aquilo. E tendo em conta também os critérios do jogo todo, todas as faltas que se marcam cá, se calhar estivéssemos a ver o Sim. jogo em Inglaterra, se calhar não era falta. Em Portugal, infelizmente, é falta. pois, mas Exato. por isso é que eu estou a dizer, depende, ou seja, é, acho que toda a gente concorda que o Maxi realmente não usou só as pernas, digamos assim, para fazer o corte, que também utiliza os braços. Se há intensidade ou não para fazer derrubar o jogador, aí lá está, acho que isso pode se calhar depender mais da opinião de cada um, por isso é que eu digo que se aceitam os dois casos. Mas sim, Eu na mas o Maxi imagem. aí deu peito às balas, quer dizer, ali era preciso alguém matar a jogada. Felizmente, apesar de tudo, não deu em gol, mas foi a nossa melhor decisão, porque se o Santa Clara faz ali o 2-1, o Sporting não tinha pernas para ir buscar dois golos. Não, e foi perfeito. Exato. Se fosse 2 centímetros à frente, era penalti. Ele começa a falta mesmo no Sim. sítio certo. Não, mas eu gostava de só dar aqui a minha análise deste lance. Eu, na minha opinião, compreendo que o árbitro tenha assinalado falta, porque o critério dele ao longo do jogo foi todo errado, então não admiro ele ter assinalado ali falta. Mas na minha opinião, o jogador do Santa Clara, quando vai a correr, ele também abranda e o Maxi estava atrás dele. Se um jogador te abranda à tua frente, é normal tu ires contra o adversário. Mas depois na imagem o que eu vejo é ele a tocar na bola. Obviamente que dá-lhe ali um encosto quando ele abranda, mas isso é normalíssimo se ele está a perseguir alta velocidade atrás do jogador do Santa Clara. Por isso, ele depois, tocando somente na bola, pelo que está na imagem, eu não assinalava falta. E acho que se isto fosse um lance na Champions League, isto nunca na vida ia ser falta. Mas aqui em Portugal já sabemos que os árbitros são mais limitados e obviamente que este árbitro desde o início do jogo teve sempre tendencioso e a qualquer momento podia nos prejudicar e foi o que aconteceu. Portanto, para mim isto não era falta, apesar de haver ali um toque nas costas, mas que para mim não é suficiente para falta. Por isso acho que o árbitro aqui errou. É a minha opinião. Pá, pelo menos é o Bem, que eu acho. dada esta falta, entrou o Mateus Reis pelo Trincão. E eu lembro-me de, antes sequer do vermelho, eu disse que preferia de ver o Mateus Reis ou o Quaresma entrar pelo Trincão. Nós estávamos a sofrer imensos lances onde o Kenda, a fazer aquela posição, deixava tudo aberto. Era, O pois, Trincão a yeah. arrastar-se, assim, pá, mete um lateral, mete um central, mete quem tu quiseres ali e solta o Kenda. Yeah. O Trincão está em campo já não está a fazer nada. E Ah, teve muito tempo em campo o Trincão. Eu não sei como é que ele não o tirou mais cedo. Não percebo. Mais Pois uma. eu ia dizer isso, eu concordo contigo também no facto do Rui Borges ter mexido bem e até ter mexido cedo em relação ao Ioannidis e ter recuado o Pote. Depois lá está, acho que a entrada do Morita é um pouco forçada porque realmente o Pote lesiona-se e agora esperamos saber se é muito ou pouco tempo. Uh, mas realmente o Rui Borges nesse aí continua sempre a pecar muito. Eu, ao contrário do Pote, eu acho que o Trincão não é um jogador que ao minuto 90 consiga sacar um grande remate fora da área, consiga sacar alguma coisa. Já o fez mesmo nos quando outros consegue jogos, bater. mas não é tão em cima de quando ele está tão cansado, não é tão no final do jogo. Portanto, a partir do momento em que nós estamos a jogar, tiramos o Kenda, tiramos o Fresneda, uh, tínhamos o Kenda a fazer aquela posição, claramente mais recuado, a sofrer de não sei quantos contra-ataques, onde até era o Trincão que estava a fazer essa transição defensiva. Fazia todo o sentido de meter alguém mais fresco. O Matheus Sim. Reis também é um jogador que é até bom nas bolas aéreas, portanto, eu realmente nesse caso aí o Rui Bosch continua a facilitar muito e não pode. Exato. Não, e Eu por não mim percebo. O Kenda não estava a fazer nada também. Porque depois acabava o Trincão, o Kenda, todos descompensados. Na frente também não conseguiam fazer nada. Metendo um Quaresma, tens o Quaresma fresco, tens o Kenda mais liberto para estar lá na frente. Mas pronto, por acaso correu tudo bem. E o vermelho fez com que entrasse o Matheus Reis para equilibrar aquilo um bocado também. E depois há um canto para o Sporting.
Deixem, Epá, malta, deixem aí nos comentários, era canto ou não? Estou a brincar. tanto foi canto que foi gol. Epá, estávamos a falar do relevado e eu espero mesmo que tenha havido reuniões tipo, esta semana antes de pá, bora fazer isto ao relevado para ser mais difícil para o Sporting, porque perderam literalmente por causa do relevado. Mais que o assistente, mais que o árbitro, a bola só ressalta ali por causa do batatal que aquilo é. E Eu depois, acho que. Exato. E porque choveu também antes. É, pelo menos era o que eles estavam a dizer, que a chuva tornou o relevado naquele estado. pá, muito Mas mal lá mesmo. está. É ridículo. Olha, deixando já a minha opinião só mais curta relativamente a esse lance, eh, eu percebo aquilo e honestamente, se fosse ao contrário, também iria sentir se calhar um sentimento de injustiça, porque realmente o Sporting faz gol através de um canto que não era canto. Acho que ninguém aqui vai dizer o contrário. Agora, lá está, pode ser ingênuo da minha parte ou não, mas quer dizer, temos aquele grande remate do Soares na primeira parte que acaba por ser desviado para canto e que o árbitro não marcou. O que é que nada impede que o Yulman, que também já estava em campo, fosse fazer ali o gol. Portanto, eu sei que posso estar a ser muito ingênuo, volto a repetir, mas nesse caso eu acho que foi o karma ou foi só o equilíbrio do universo. E por acaso, há Não, uma coisa isso. que. Vais falar, Diz. dizes. Podes dizer. Não, ia só dizer que se o canto não tivesse dado em gol, ninguém estava a falar deste canto, por isso nem quer saber. E na primeira parte, como o Ricardo disse. Não, mas é verdade, como o Ricardo disse, houve um remate do Soares que deu pontapé de baliza e era canto, e aí podíamos ter feito gol também, e como não foi canto, nós não fizemos aí gol. E aí estava 1-1, era o 2-1. Por isso, isto foi gol, e ainda bem, isto para mim foi poético, poesia a ser escrita, e grande vitória, mais nada. Não, não quer saber. Foi mais Olha, do que justo. eu vou pegar um bocado do que tu disseste, mais do que isso é muito bom. Eu Então, e não foi? Foi um batatal e com os gajos todos lá dentro da área, aquilo quase nem dava para respirar lá dentro. Foi já se muito falou justo. muito de adicionar ao VAR a revisão dos cantos. E se não me engano, não seria a revisão de todos os cantos. Por exemplo, o lance da primeira parte não seria, não ia ao VAR para ser canto, mas sim para reverter golos. Ou seja, anular o gol do Sporting hoje, base no canto. Só que depois, pronto, queria este problema. Se nós falamos também que o VAR mata a emoção, eu não sei, o quê, imagina não estar seguro, tipo, será que foi canto mesmo? Em todos os cantos. E depois ter que esperar a análise de todos os cantos que derem gol, também não são muitos, mas pá, Mas isso não acho faz que não muito vai ser mesmo sentido. implementado, porque depois há isto. A primeira parte tivemos um canto que não nos foi assinalado, e é isso, só se fala porque efetivamente deu gol. Pois. Mas também posso dizer que mal aquilo aconteceu, eu virei para o amigo que estava a ver o jogo comigo e disse: "Pá, vamos marcar. Vamos marcar, e este é o clipe que vai ser. Tipo, vamos estar no Marquês e vão estar a pôr isto no Twitter. E que assim seja. Eu quando vi a bola no ar, vi logo que ia dar gol. Nós estávamos ali com uma densidade de jogadores naquela zona onde a bola ia cair, que eu vi logo que aquilo ia dar gol. Aquilo foi lindo. Foi poético, como Mal eu o já canto foi disse. Muito assinalado, bom. percebi que ia ser gol. Tipo, não havia forma, não havia volta Foi a dar. muito bom, foi muito Estava a bom. dar o São Sim. Mateus Reis, que foi E o que eu foi um disse. grande Assim, São gol, Mateus grande Reis a marcar. cabeçada. Não foi. Foi. E Olha, finalmente o Kende levantou a bola, que aquilo Foi a parece um primeira vez. profissional, não consegue tirar a bola do primeiro poste. Eu estava a ver fogo, mas como é que o Kende não consegue levantar a bola? Levantou a bola, deu gol. Claro. eu ia falar Fogo. exatamente sobre isso. Ia falar exatamente sobre isso porque o que realmente me faz mais impressão é que nós tanto falámos nos cantos e na falta de eficácia que nós temos no cantos, que continua a existir, mas o Sporting praticamente tem um gol por canto por jogo nos últimos jogos. É Verdade. impressionante. E portanto, Exato. realmente, isso até me tem deixado feliz, por mais cantos mal batidos que nós tínhamos, principalmente aqueles cantos que a bola realmente parece que nem entra dentro da área, que morre logo ali ao primeiro poste. Mas é ridículo pensar que o Sporting nos últimos jogos, Alverca, Passos de Ferreira, agora Mas este aqui, e tivemos eu por mais outro, se não me acaso engano. também acho que há uma coisa um fator que é muito relevante para isso, que é o facto de nós com estas equipas estamos sempre a atacar e também temos muitos cantos. A quantidade Claro. de cantos que nós temos nestes três jogos é surreal. Há de haver um bocado a entrar só por causa disso. Por isso eu acho Não, que isso também é um fator que nós temos tantos cantos no jogo que há de haver um que saia bem e que entre. Mas sim, obviamente que é mérito porque temos feito gol de bolas paradas, isso é muito bom. Coisa que no ano passado quase não fizemos, ou fizemos muito pouco. Mas sim. Não, mas concordo, estás a dizer, Ricardo, desculpa. uhum. Não, é isso, é isso. Ao menos fico contente que ao menos agora tem dado jeito. Exato. Por mais que falhemos, alguma acaba por entrar. Não encontro estatísticas do Passo Ferreira, mas tivemos 12 cantos hoje e 10 contra o Alverca.
no Não, jogo. contra o Passos Ferreira foram 25 cantos ou 24 ou o Já que foi Pois foi. foi, foi recorde, nós até ridículo, pois falámos. foi. Pois foi. Aquilo foi recorde. 40 ou 50 cantos em 3 jogos, basicamente. Fogo, se não, e marcámos 3 golos, já não foi nada mal. E aí, 50 marcámos 3, dito assim. Fogo. Hum. Mas olha, eu acho que vale a pena passar já ao minuto de arbitragem para este jogo, porque estou mortinho para ouvir isto. Não, Eu e toda a gente. não, mas eu já tivemos aqui a falar de alguns lances, as pessoas também já souberam mais ou menos a minha opinião, mas lá está, logo ao início o árbitro mostrou logo para o que é que vinha, que era para mostrar os cartões amarelos todos que tinha no bolso, e acho que logo no primeiro minuto levou, acho que foi o jogador de Santa Clara, levou logo ali um amarelo, e eu vi logo que se ele dá aqui amarelo neste lance, vai ser um árbitro com um critério muito apertado e que vai estar sempre a mostrar cartões. E foi o que se comprovou. Foi um árbitro que muito exigente e que, na minha opinião, houve um lance na segunda parte sobre o Fresneda que era para cartão amarelo que ele aí deixou passar. Ou seja, eu acho que a dualidade de critérios do árbitro não foi fraca, pronto, digamos assim, não foi nada boa. Depois, como já referi anteriormente, para mim o lance do Maxi Araújo, compreendo que o árbitro, com o critério que estava a ter, assinalasse falta e compreendo que seja vermelho pela situação do campo onde foi feita a falta, mas na minha opinião acho que não há falta porque ele toca na bola e obviamente que pode haver um toque com o joelho nas costas ou qualquer coisa, mas é derivado ao jogador de Santa Clara parar ali de repente e o Maxi estar atrás dele e não consegue travar assim de repente e dar-lhe ali um toque, mas depois corta claramente a bola. Por isso para mim não é falta e pronto, compreendo que o árbitro tenha assinalado porque o árbitro era fraco. E depois o lance do canto, não há muito a dizer, acho que o fiscal de linha teve bem não ter visto o canto, não estou a brincar. Acho que era claramente óbvio que não era canto, mas na primeira parte, como o Ricardo disse, também houve um remate do Soares que deu canto e o árbitro assinalou a pontapé de baliza. Portanto, isto mostra logo que os árbitros estavam ali meio a dormir no jogo e foi poético porque marcámos o gol num canto que não era e, e na primeira parte podíamos ter feito também um gol se o árbitro tivesse dado canto, se provavelmente íamos marcar gol, por isso acho que o árbitro teve muito mal neste jogo e é muito fraco. Só espero é que não apite mais jogos do Sporting, porque eu fiquei bastante nervoso a ver este jogo. O árbitro também assim o propôs, porque não estava a facilitar muito a vida. Obviamente que o Campo e o Sporting também não estava a ajudar, porque não estávamos a conseguir resolver o jogo. Mas este árbitro vai ter que ter pontuação negativa, vai ter que ter. Eu nem sei que nota é que ia dar a ele, sinceramente. Isto foi. Pá, eu não sei se foi do jogo ter desenrolado como foi, mas não gostei mesmo nada deste árbitro e pá, vou ter que dar um -10. Mano. Isto é muito mau, não gostei mesmo nada. Não há muito mais a dizer. Foi que Epá, não gostei mesmo nada deste árbitro. Estava-me é que mesmo a irritar neste jogo. ele viu que o Pinheiro na Luz teve -4. Não, isto, epá, não sei, ele até pode ter analisado alguns lances bem, mas a maneira como, epá, não sei, estava sempre a parar as jogadas, epá, não sei, não gostei. E a distribuição de Não amarelo gostei também mesmo foi nada. absurda. Há uma falta no Fresno da primeira parte. Ou será que já foi na E segunda? foi É na na segunda segunda. parte. E Então o aquela amarelo aquilo ao João ali. É Simões, esse, é esse. já. Nem amarelo. Falta foi porque ele deu vantagem. Pronto. E viste o amarelo que ele deu ao João Simões, um lance em que ele disputa a bola, pronto, deu-lhe um toquezinho, amarelo logo. Fogo, ele estava doido, o árbitro. Verdade. Mas foi ridículo. Está dada a nota do árbitro. Ricardo, traz um sexto violino sem ser o rec-rec para o relvado. É assim, já deixei aqui uma menção honrosa ao Vasco Matos. Também já falámos sobre o Batatal. Mas eu acho que o sexto violino vai para um jogador que já não é jogador do Sporting, que é o Conrad Harder. E realmente, ele, o ano passado, se bem se lembram, ele foi expulso por ter gritado de maneira efusiva a palavra yeah. E hoje soube muito bem, a seguir àquele gol, ver a malta do Santa Clara ser toda expulsa. E por mim só mereciam ter ido mais 10. Quer dizer, a maneira como eles estavam ali em cima do árbitro, eu percebo, eles estavam a defender o seu clube, é normal, mas realmente, quando o Sporting, no ano passado, tem aquela expulsão absurda, onde o Harder cumpre o castigo e depois foi revertido, mas, mas Divertido agora depois de foi ser bem dado. cumprido. Exato, depois de ser cumprido, mas agora bem dado ao Santa Clara que ficou já com -2. Esta nova regra, só o capitão é que pode falar. A seguir ao gol, estão todos os jogadores de Santa Clara a gritar na cara do árbitro. Yeah. Como é que é Não, possível? Não, mas houve um que foi literalmente, expulso. Pô, está bem, um. e foi um Sim, expulso, são todos. e foi por amarelo, nem sequer foi vermelho direto. Exato. Não, mas por isso é que eu estou a dizer, acho que foi muito bem dado e realmente soube bem. Lá está, depois de tudo o que aconteceu ano passado, todas as palavras ditas de um lado e do outro,
principalmente pelo jogo que o Santa Clara tem trazido ao futebol português, acho que é merecido. E depois o Matheus Reis a sacar aquela expulsão. Aquilo sim é que é uma entrada, não é do João Simões, fogo. Aquilo sim é que é uma entrada de uma disputa aérea para amarelo. Mas pronto, Só foi às soube vezes. mesmo muito bem. E realmente este Santa Clara não dá para mais. Ainda agora, semana passada, levou 5-0 do Braga. Portanto, temos um Santa Clara fraquinho. Só não digo para descerem porque ir aos Açores uma vez por ano até mete piada. Mas não aumenta a estatística hoje. Não houve tempo para preparar. O jogo acabou há meia hora. Meia hora também não. Mas vou substituir a parte do Tomás e vou ler comentários. O primeiro comentário aqui é da Dina, a dizer que faz anos. Portanto, nós mandámos parabéns no YouTube, mas parabéns, Dina. Parabéns, Dina. Parabéns. Tem que ser dito. E depois eu queria, este momento, não tem nada a ver com o jogo nos Açores, mas Pedro Garrido pergunta onde comprar bilhetes para Bilbao e Munique. E antes de responder a isto, quero-vos contar uma coisa sobre Turim, que acabei por não falar no podcast, que estávamos a ficar sem tempo, mas a quantidade de pessoas à porta, para entrar sem bilhete, no mínimo 50 pessoas que não tinham bilhete para ver o jogo, e estavam lá na Tu porta. chegaste a dizer isso? Cheguei? Acho que sim, que eram da Suíça ou. Sim, mas eu acho que não disse no podcast. Ah, ok. Mas pronto, muitas pessoas que até vieram da Suíça de propósito e não conseguiram comprar bilhete, e a mim faz-me confusão porque o jogo não escutou. Depois o Sporting acaba também por tirar as plataformas, mas isto para dizer, sejam sócios do Sporting. Os jogos, 99% das vezes internacionais, chegam a todos os sócios. Portanto, se querem ir a um jogo, façam-se sócios, esperem pelo vosso dia no tickets.sporting.pt. Há outras formas também, Solar do Norte, etc. Mas a maior parte dos jogos, Bilbao, não vou dizer porque acho que vai mesmo esgotar e vai ficar por line seats, etc. Mas para Munique, se querem ir a Munique, sejam sócios do Sporting, comprem via Sporting. Acho que é mais do que fazível. Esta é a última mensagem que eu queria deixar aqui nos comentários. Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o jogo? Oh, Opa, eu gostava só de se calhar, terminar a dizer que honestamente acho que o Sporting, apesar de tudo, brincadeiras à parte, e obviamente nós também tentamos dar aqui aquilo que é a nossa opinião, continuamos a achar que o Sporting devia controlar estes jogos de outra maneira. Porque o Sporting, apesar de tudo, faz um bom jogo e o facto do Sporting ter-se exposto tanto naqueles últimos minutos, acho que não faz sentido e realmente estamos a correr um risco de continuar a perder mais pontos quando é desnecessário. Já sabemos que a deslocação a Santa Clara, São Miguel, é bastante difícil e, portanto, há que tentar eliminar todas essas. Há que tentar matar logo o jogo cedo e para depois desfrutarmos o resto da ilha. Exato. Exato. Os leões que estão lá que se divirtam ainda antes de voltarem, façam boa viagem. Dizer também que mal jogado ou bem jogado, isto é uma vitória de possivelmente quem poderá ser campeão. São aqueles 3 pontos que nos vamos relembrar. Portanto, continuem-nos a acompanhar. Agora vem a pausa das seleções. Fogo. O jogo é perfeito. É sempre aqui que nós perdemos pontos. Primeiro dos grandes a jogar, antes da pausa das seleções. Isto é mesmo. não. Era E é mesmo um jogo importante que incrível. agora metemos pressão aos rivais. Isto é Exatamente. fundamental. Eles ainda têm que jogar. Nós vamos continuar. Obrigado por terem visto o vídeo. Saudações, Leoninos.